Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre operações com radicais. Se vocês se recordam da nossa aula sobre os números irracionais, naquela ocasião nós comentamos um pouco sobre as possíveis operações envolvendo raízes, nós falamos um pouquinho sobre adição, subtração, e depois, nas últimas aulas, nós estudamos várias propriedades, operações e vimos várias consequências do estudo envolvendo radicais. Nós enfatizamos bastante as questões envolvendo potenciação e também o trabalho envolvendo raízes, ou seja, potenciação e radiciação nós já fizemos bastante coisa. Então eu acho interessante a gente comentar um pouco também sobre multiplicação e divisão e adição e subtração, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão e depois, ainda nessa aula, sobre adição e subtração, ok? Então, a gente começa falando de multiplicação e divisão, de radicais, ok? Então, a gente sempre olha os índices. Quando nós estudamos frações, nós olhávamos o denominador. Agora, quando nós estudamos radicais, é importante a gente sempre observar o índice. Tá? Então, a gente tem dois casos. O primeiro é o caso em que nós temos índices iguais. Okay? Então, por exemplo, se eu quero efetuar a multiplicação de raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7, vocês já sabem efetuar essa continha. Nós temos multiplicação de radicais de mesmo índice. A gente repete o símbolo de raiz, o índice, e nós efetuamos a multiplicação dos radicandos. 2 vezes 7, 14. Ou seja, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7 é igual a raiz cúbica de 14. Ok? Um outro exemplo, se eu quero agora efetuar a divisão entre dois radicais que possuem o mesmo índice, eu repito, aqui no caso é raiz quadrada, e faço a divisão. 20 dividido por 2 igual a 10. Tá? Agora, o segundo caso em que nós temos índices diferentes. Nós já fizemos o estudo da redução ao mesmo índice. A gente tem que fazer aquela abordagem novamente, que nós fizemos naquela aula. Ou seja, se eu quero multiplicar dois radicais que possuem índices diferentes, eu faço a redução ao mesmo índice. O que é isso? No caso aqui, vejamos nesse exemplo. Eu tenho raiz quarta e raiz sexta. Eu tenho que pensar um índice comum. Então eu busco o menor deles. Ou seja, o MMC é entre 4 e 6. E vocês já sabem calcular o MMC. Se vocês fizerem a continha, vocês vão encontrar o número 12, sendo o MMC. Pois bem, se aqui é 4, como que eu faço para chegar em 12? Isso mesmo, multiplico por 3. Então eu multiplico o índice e o expoente por 3, tá bom? Então 4 vezes 3, 12. O expoente aqui é 1. 1 vezes 3, 3. Ou seja, essa raiz quarta de 2 pode ser vista como sendo a raiz de índice 12 de 2 ao cubo. Tá? Porque se você aplicar as propriedades de radicais aqui, você volta lá. Tá? Então são iguais. Agora, a raiz sexta de 3 é a mesma coisa. Eu tenho 6. Como que eu chego em 12? Multiplico por 2. Então, 6 vezes 2, 12. E aqui é 1. Então, eu faço 3 ao quadrado. E aqui, a mesma coisa, Então, se eu fizer propriedades de radicais aqui, eu volto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho a raiz de índice 12, de 2 ao cubo, que é 8. E eu tenho a raiz de índice 12 de 3 ao quadrado, que é 9. Bom, as duas raízes têm o mesmo índice, Então eu caio na situação anterior. Eu repito a raiz, com o mesmo índice e multiplico. Então 8 vezes 9, 72. Ok? E agora se eu quero fazer uma divisão? É a mesma coisa, gente. Você faz a redução ao mesmo índice, tá bom? No caso aqui, 2 e 6. 6 é um múltiplo de 2. Então, o MMC é o próprio 6. Tá? Então você pega 6, aqui 2. Como que eu faço para chegar em 6? Eu multiplico por 3, Então eu multiplico por 3, eu tenho 6, multiplico o expoente aqui por 3, que é 1, então fica 3.
dividido por 6, né? Se eu já tenho 6, para eu chegar em 6, eu multiplico por 1, né? E eu multiplico o expoente aqui também por 1, ou seja, eu tenho a raiz sexta de 10 ao cubo, que é 1000, dividido pela raiz sexta de 5. Eu caio na situação anterior, eu tenho o mesmo índice. Então eu escrevo a raiz e faço a divisão. 1000 dividido por 5 dá 200. Okay? Vamos trabalhar com alguns exemplos. Tá? Raiz sétima de 5 vezes raiz sétima de 2. Tem o mesmo índice, multiplico os radicandos. Então fica raiz sétima, 7 vezes 2, 14. Raiz cúbica de menos 8 dividido por raiz cúbica de 4. Tem o mesmo índice. Então, escreva a raiz cúbica, no caso, né, de menos 8 dividido por 4. E quanto é menos 8 dividido por 4? Menos dividido por mais dá menos. Né? Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, eu tenho raiz cúbica de menos 2. Tá? É um número real, né? Porque 3 é ímpar e 2 é negativo. Tudo bem? Tá? Agora aqui, raiz de 10 dividido por raiz de 2. É o raiz de 10 dividido por 2, que é raiz de 5. Ok? Bom, esse exemplo a gente já fez várias vezes, né? Ou pelo menos parecidos, né? Agora aqui, raiz décima de 5 vezes raiz quarta de 2. Veja que eu não tenho o mesmo índice. Até agora todos tinham, né, o mesmo índice. Agora aqui não. Aqui o índice é 10, lá o índice é 4. Então eu preciso buscar o MMC entre 10 e 4. Não precisa fazer conta, gente. É só você pensar. Os múltiplos de 10. Eu tenho 10, 20. Né? O 10 não é múltiplo de 4, mas o 20 já é. Então acabou. O 20 é o MMC. Né? Então você tem... O seu índice será, então, 20. Então, se aqui é 10, como que eu faço para chegar em 20? Multiplico por 2. Então eu vou escrever essa raiz aqui de uma outra maneira. Então eu vou escrever 20. Multipliquei por 2, certo? Então vai ser 5. Aqui é 1, então multiplico por 2. 5 ao quadrado. Vezes. Aqui é 4. Como que eu chego em 20? Multiplico por 5. Então tem raiz de índice 20 de 2 elevado à quinta potência. Ok? Bom, e agora, a mesma coisa. A gente está no caso anterior. Você faz 5 ao quadrado vezes 2 à quinta. Tá certo? Então, exercício para vocês, terminem aqui. Tá certo? Vocês vão encontrar a raiz de índice 20 de quê? De 25 vezes 32. Tá certo? Então, façam uma continha aí e vejam o resultado. Agora aqui, quanto é raiz de índice 10, ou raiz décima, de 5, dividido pela raiz quarta de 2? Novamente, eles têm índice distintos. Então, o que eu tenho que fazer? Redução ao mesmo índice. Mas eu já tenho aqui a continha. Né? Essa fração, tá certo? Essa raiz, perdão, é igual a essa raiz aqui. Tá certo? Então, eu vou escrever raiz 20 de 5 ao quadrado dividido pela... Quem é essa raiz quarta? Essa daqui, ó. Raiz de índice 20 de 2 à quinta. Ok? Então, novamente, exercício para vocês. Vocês vão efetuar a divisão, né? Vai ser uma fração. Né? O resultado vai ser uma raiz de índice 20 de uma fração. Tá bom? Então, termine aí. Agora aqui, esse probleminha, né? Essa expressão que envolve multiplicação. A gente observa que todos eles têm o mesmo índice. Então aqui é fácil, né? Mas por que eu trouxe esse exemplo? Né? Porque até agora a gente está trabalhando só com 2, mas você pode encontrar situações em que você tem vários. Tá? Inclusive mais de uma operação envolvida. Então você tem que trabalhar, né? Se for o caso, se for necessário, reduz ao mesmo índice, tá? Faz toda essa análise, tá bom? É só fazer com calma, gente, não é difícil, tá bom? Agora aqui, ó, vamos lá. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 6. Bom, eu tenho raízes e tenho números, não é? Eu multiplico os números e depois multiplico as raízes, tá bom? Vamos lá, 2 vezes 3, 6. Aqui não tem nada, é 1, né? Porque é 1 raiz de 6. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6, né? Agora as raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 3 vezes 2, ou seja, raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36. 6 raiz de 36. Mas eu consigo melhorar isso aqui, não consigo? 36 tem raiz exata, que é 6. Ou seja, 6 vezes 6,
36. Ok? Então, pratiquem bastante. Ok? Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração. Nós não vamos falar sobre potenciação e radiciação, porque, como eu falei, nós já falamos anteriormente. Né? Nós trabalhamos com as propriedades, né, dos radicais, nós vimos muitas coisas, tá certo? Então, aquilo lá cobre bastante, né, um estudo envolvendo potências e raízes. Ok? Então, na sequência, adição e subtração. Bom, pessoal, falando um pouquinho, então, sobre adição e subtração, na nossa aula sobre números irracionais, nós comentamos um pouco sobre essas operações e agora a gente retoma e vê mais alguns exemplos, ok? Então considere, por exemplo, 9 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Bom, perceba que eu posso aplicar a propriedade distributiva aqui. Eu posso escrever 9 mais 3 vezes raiz de 3, ou seja, 9 vezes raiz de 3 mais 3 vezes raiz de 3. Então, ou seja, se eu tenho uma raiz, você pode pensar essa raiz como sendo uma quantidade de coisas, por exemplo. Então eu tenho 9 coisas, mais 3 coisas, ok? Então eu tenho 12 coisas, tá bom? Então você pode pensar, né, fazer essa analogia. Ou você pode pensar, né, que você tem aqui a propriedade distributiva, tá? Você te permite somar, adicionar, né, essas parcelas que possuem esse termo, digamos, semelhante. Né? Alguns livros trazem, né, que esses termos são semelhantes, essas parcelas são semelhantes. Por quê? Porque você tem raiz de mesmo índice e de mesmo radicando. Eu acho que é interessante você pensar, por exemplo, na propriedade distributiva. Então você tem 9 mais 3, 12. Ok? E na subtração, a mesma coisa. Você tem 9 raiz de 3 e perde 3 raiz de 3, você fica com 6 raiz de 3. Você pode pensar 9 menos 3 é igual a 6. Tá? Uma coisa que eu não falei anteriormente, por exemplo, quando você vai escrever 9 raiz de 3, perceba que a gente não coloca o pontinho da multiplicação. Mas mesmo quando a gente não coloca esse pontinho, isso aqui representa 9 vezes raiz de 3. Ok? Então, só mesmo uma observação aí para constar. Tá bom? Agora, tudo bem até agora, né? Nós vimos que, por exemplo, 9 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, eu posso somar. E agora, quando os radicandos forem diferentes? Você tem que analisar um pouquinho, antes de pensar em somar ou subtrair, tá bom? Em alguns casos, não é possível fazer a conta. Tá? Não é possível adicionar nem subtrair. Mas, em alguns casos, sim é possível. Olha só. Por exemplo, suponha que você queira somar raiz de 12 com raiz de 27. Você consegue? Nós veremos agora que sim. Mas você não vai escrever raiz de 12 mais 27, não. Tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Você tem que trabalhar esses números aqui. Ou melhor, você tem que fatorar esses números, o 12 e o 27. Olha, raiz de 12 é a raiz de 2 ao quadrado vezes 3, né? Porque 12 é 4 vezes 3, concorda? Então eu tenho 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3. E o 27? O 27 é 3 ao cubo, ou seja, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então eu tenho 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Então, como nós já vimos, né? Se eu tenho 2 ao quadrado vezes 3, esse 2 pode sair da raiz. Dentro da raiz fica apenas o número 3. E nessa outra raiz aqui, esse número 3 sai da raiz. E esse aqui fica sozinho, né? Por causa dos expoentes. Nós já vimos isso. Então veja, agora sim, ó, eu transformei essa adição nessa adição aqui. E aqui eu tenho raiz de 3 e raiz de 3. Então tem 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, 5 raiz de 3. Então viu? Essa soma resulta nesse número aqui. Ok? Então, cuidado. Não vai escrever raiz de 12 mais 27. Tá? Não é. É 5 raiz de 3. Tá bom? Agora, e a subtração? Mesma coisa. Né? Eu tenho aqui agora um exemplo onde eu estou trabalhando com a raiz cúbica. Pois bem, então eu tenho raiz cúbica de 250 menos raiz cúbica de 16. Raiz cúbica de 250. Bom, 250 é 2 vezes 125. Mas 125 é 5 ao cubo. Ou seja, eu tenho então 2 vezes 5 ao cubo menos
a raiz cúbica de 16, mas 16 é 2 à quarta. E 2 à quarta eu consigo escrever como sendo 2 vezes 2 ao cubo, né? Propriedade de potência. Então, eu tenho raiz cúbica desse número menos raiz cúbica desse número. Observem que aqui eu tenho o índice 3, o expoente 3 e o índice 3. Então, esse número 5 sai da raiz. Quem que fica dentro da raiz? Apenas o número 2. E aqui, esse 2 sai da raiz, porque ele tem esse expoente 3. Então, ele sai da raiz, quem que fica dentro da raiz? O 2. Então, eu tenho 5 raiz cúbica de 2 menos 2 raiz cúbica de 2, que é 3 raiz cúbica de 2. Tá? Então, atenção na hora de somar. Não vai somar 250 com 16 ou fazer a subtração, não. Né? Não pode. Tá bom? Agora, raiz de 7 mais raiz quarta de 49. Mesma coisa, olha. Agora, observe ainda que, além dos radicandos serem diferentes, nós podemos também ter índices diferentes. Né? Aí sim, você tem que ter muito mais atenção nesse caso. Né? Então veja, você tem que... Aqui não dá para mexer. Né? Mas o 49 ainda dá para a gente fazer alguma coisinha ali. E o 49 é 7 ao quadrado. Né? Então veja, eu tenho então raiz de 7 mais esse número aqui, ó, raiz quarta de 49. Pois bem, eu escrevo raiz quarta de 7 ao quadrado, né? 49 é 7 ao quadrado. Ok? Certo. Então veja, raiz de 7 mais. Aqui, gente, olha, observa o seguinte, o expoente aqui é 2 e o índice é 4. Lembra que eu posso simplificar? Eu posso dividir aqui por 2, que dá 1, e eu posso dividir o 4 por 2, que dá 2. Então pronto, olha, eu tenho raiz de 7 mais raiz de 7. Uma raiz de 7 mais uma raiz de 7, 2 raízes de 7. Viu? Então, olha que exemplo interessante. Você somou dois radicais, cujos radicandos são distintos e cujos índices também são distintos. E você encontrou uma outra raiz. Tá bom? Mais um exemplo agora, trabalhando com subtração. Novamente essa ideia em que os radicandos são distintos e os índices também. Agora um exemplo que envolve subtração. Olha lá. Raiz quinta de 64 menos a raiz de índice 15 de 8. Né? Vamos lá. Mesma coisa, gente. Você observa os radicandos e tenta fatorar da melhor maneira possível. Então vamos lá. 64. O 64 é 2 vezes 32. Né? Mas o 32 é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Né? Ou seja, 2 à quinta. Tá bom? Então, no lugar do 64, eu vou escrever 2 vezes 32, que é 2 vezes 2 à quinta. Tá? Menos raiz de índice 15 e o 8. Eu fatoro, né? O 8 é 2 ao cubo. Né? Ok, então continuando, olha, eu tenho 2 à quinta e aqui o índice é 5, então corta, né? Esse 2 sai da raiz. Quem que fica lá dentro? O 2. Então ficou 2 raiz quinta de 2. Menos, e aqui de novo, gente, a mesma brincadeirinha aqui em cima, ó. Você tem 3 e aqui 15. Ambos são múltiplos de 3. Então você pode dividir os dois por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E aí você observa, olha, que legal. Eu tenho 2 raiz quinta de 2 menos raiz quinta de 2. Então você tem 2 raiz quinta de 2 e você perde um desses elementos. Quanto que sobra para você? 1, né? Ou seja, sobrou uma raiz quinta de 2. Tá bom? Então, muita atenção, gente. Não é difícil. É só você aplicar as propriedades que dá tudo certo, ok? E como eu falei, existem alguns casos em que você não pode fazer nada. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho 3 raiz de 7 mais 2 raiz de 5, eu não consigo fatorar, não é? Não dá para fazer nada, tá bom? Aqui, por exemplo, 2 raiz de 3 menos raiz de 5, mesma coisa, tá bom? Então, ou seja, a resposta é isso mesmo. Então, veja, alguns, né, se você tem, por exemplo, a gente já comentou sobre isso lá anteriormente, alguns números irracionais você consegue adicionar ou subtrair e outros não, tá bom? Então, na aula de hoje, o objetivo foi a gente fazer essa discussão, tá? Lembrando novamente, né, que a
discussão envolvendo potenciação e radiciação já foi feita anteriormente, onde nós estudamos todas aquelas propriedades envolvendo radicais, principalmente. E na próxima aula, né, acho que talvez para a alegria de alguns aí, já é a nossa última aula, tá bom? E na nossa, então, última aula, nós vamos falar de um outro assunto bem interessante que também aparece na hora de efetuar vários cálculos, ok? E também envolve radicais, tá bom? Então, bons estudos, pratiquem bastante, até a próxima aula.